Azani, direto da Europa, para saber, meu caro Luca, a Europa que vivencia uma guerra desde muito tempo. Em solo europeu há um conflito que já se prolonga por mais de um ano, desde a invasão da Rússia à Ucrânia. Como é que os líderes europeus têm acompanhado o que está acontecendo nessa região do mundo, meu caro Luca? Tem acompanhado com muita preocupação, Rafael, e se me permite um adendo, essa música, esse cântico que nós escutamos, na verdade é o chamamento para uma das 5 orações do dia que o povo muçulmano segue, obviamente, como um dos seus 5 pilares. Portanto, nós vemos que até mesmo nesse momento de guerra, as questões religiosas, a prática da fé islâmica continua sendo conduzida pela população da Palestina, que é uma das mais pobres do mundo, se aí nós considerarmos o IDH. Agora, falando sobre a Europa, nós vemos que essas reuniões de emergência já estão sendo marcadas com os ministros das Relações Exteriores de todos os 27 países do bloco, não só para tentar iniciativas de repatriar cidadãos europeus que estão ilhados, lembrando que muitos deles, inclusive, estão entre as vítimas e os reféns, mas também a possibilidade de discutir sobre essa reavaliação dos fundos financeiros que iriam para ajuda humanitária ou de desenvolvimento na Palestina, o que alguns partidos políticos dentro da Europa alegam que estariam indo para financiar o Hamas e as suas atividades terroristas, não só na região, mas em todo o mundo. Uma questão muito complexa que mexe com questões culturais também dentro da própria população europeia, que teve um crescimento expressivo no número de muçulmanos durante os últimos anos, com uma leva grande de refugiados e outros imigrantes provenientes do Oriente Médio e, portanto, os políticos, para evitar um problema interno, até mesmo evitar com que a Europa se transforme em um alvo de práticas terroristas também, como já foi no passado, tem que ser muito cauteloso nas declarações que dá para tentar não instigar ainda mais os ânimos, seja de um lado, seja do outro. A gente vê que, inclusive, aqui na Alemanha, o governo da Alemanha iniciou um processo de investigação sobre os alemães que foram sequestrados e mortos, já que, segundo a lei do país, a Procuradoria tem o direito de fazer essas investigações criminais caso cidadãos alemães estejam envolvidos em crimes, sejam como vítimas, sejam como aqueles que cometeram esses crimes no exterior. A gente sabe que vai ser um processo longo, ainda não se sabe ao certo qual o número de alemães que está entre as vítimas ou até supostamente sequestrados. O que vemos é que alguns países já anunciaram que há cidadãos entre os mortos e os desaparecidos, entre eles o México, a Tailândia, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, a própria Alemanha. Então vemos que, apesar de ser um conflito bem regional e territorial, religioso há muitas décadas, ele acabou atingindo cidadãos do mundo todo que estavam lá e, obviamente, foram vítimas também desses ataques cruéis que nós estamos presenciando desde o começo da manhã de sábado. Agora, Luca, a gente segue acompanhando essas imagens enquanto você traz as informações ao vivo. Para quem está nos assistindo, a gente continua com a tela dividida ao meio, são imagens ao vivo, ambas as partes, mas chama a atenção para quem está na rádio nos ouvindo, chama a atenção que nessa imagem do lado direito são 2 pessoas procurando algo nos escombros. Não se sabe se são escombros que foram gerados nesse momento. A gente acompanhou agora há pouco muitas explosões acontecendo simultaneamente na faixa de Gaza, mas impressiona, chama a atenção dessas 2 pessoas, 2 homens, caminhando sobre os escombros com as cabeças abaixadas, procurando algo. Não se sabe se são objetos que eles estão procurando. Infelizmente, não dá para a gente descartar. Pode ser pessoas que estejam sendo procuradas por esses 2 homens nessa região de escombros. E agora há pouco o Luca até explicou para a gente porque Parecem crianças ali, olha. Ah, sim, logo atrás. Chegando ali, não sei se são crianças, mas são mais pessoas. Acima da nossa tarja ali, né? Sim. Parecem, né, jovens. São jovens, né? São jovens. Pré-adolescentes, alguma coisa nesse sentido. São jovens e procurando algo também, né, Colombo? E a gente estava comentando antes do Luca entrar, o Luca até explicou pra gente, porque eu cheguei a arrepiar, não sei você, com a música que tomou conta do espaço em meio às bombas, né? E o Luca trazendo informação pra gente que é um costume, uma tradição, cerca de 5 vezes ao dia uma canção acionada, tocada e é como se fosse um chamamento para oração. É uma cultura
desses povos e chama a atenção, né, Luca Bassani, inclusive, e Colombo também, chama a atenção que até num cenário de guerra, de destruição, de escombros tomando conta dessa região, de pessoas extremamente desesperadas, perdendo pessoas queridas, perdendo casas, perdendo bens materiais, que ainda assim uma tradição como essa siga acontecendo, siga sendo respeitada. Luca? Exatamente, Lívia. É algo que eu, como correspondente, consegui observar em vários países. Já estive em quase 30 países muçulmanos. É uma tradição que acontece em diversas situações, seja em cenário de paz, seja em cenário de guerra. Os muçulmanos têm o que eles chamam de Salah, né, que é exatamente que é um dos pilares de se voltar a Meca e fazer as orações 5 vezes ao dia, desde o pôr do sol até depois ao entardecer. E obviamente que, sendo esse povo muito devoto, alguns deles acabam sendo levados ao caminho do fundamentalismo e do radicalismo, mas tantos outros seguem a religião de forma pacífica e querem a paz. Obviamente que a fé também é um dos pilares para tentar trazer algum alento para essas pessoas que vivem nesse cenário de devastação, como a gente pode ver, onde até mesmo um dia de sol, como dizia o Rafael, não se consegue enxergar o céu em meio de tantas nuvens de fumaça, em meio de tantos escombros e tantas explosões. Realmente é uma questão muito complexa e, obviamente, que nós estaremos aqui para acompanhar os próximos passos, ver até que ponto, até que dia esses ataques fortes aéreos de Israel vão continuar e até mesmo se as forças de defesa israelenses optarão por uma incursão de terra, já que já se observa uma série de tanques de guerra nas proximidades de Gaza e, obviamente, essa mobilização de cerca de 300 mil reservistas durante os últimos dias. Nós saímos da Alemanha e vamos a Brasília, porque a Luciana Verdolim tem informação importante para quem tem parentes, amigos que estão esperando ajuda oficial, ajuda do governo brasileiro para deixar em Israel. Não é isso, Luciana? Daqui a pouquinho a Luciana chega com a gente ao vivo direto de Brasília, então eu adianto aqui que a primeira aeronave da FAB pousou agora há 15 minutos, exatamente há 15 minutos em solo israelense, às 9h41 no horário de Brasília, 15h41 da tarde, o avião tinha decolado de Roma, na Itália, hoje de manhã, 6h42, logo no comecinho desta edição do Jornal da Manhã. A previsão é de que a aeronave venha ao Brasil com 210 passageiros, que decole quase que imediatamente, já que, como nós já dissemos, há uma pressa evidente, por razões óbvias, para a operação. Até porque, assim como a Força Aérea Brasileira, há governos de outros países tratando de levar aeronaves para lá para tirar os seus cidadãos, as suas cidadãs de solo israelense. 6 aeronaves da FAB foram mobilizadas para a operação que começou no domingo. O Ministério de Relações Exteriores anunciou que sobrevoos da FAB para a repatriação de brasileiros estão autorizados por Israel. Essa aeronave que pousou agora há 15 minutos em solo israelense já estava na Itália, já estava em Roma, apenas esperando a autorização de Israel. Dada a autorização de Israel, ela decolou hoje cedo, no nosso horário, 6h42, pousou agora lá em Israel, com mais de 200 passageiros, decola daqui a pouquinho também de Israel e deve desembarcar em Brasília. Até sábado, pelo menos, serão 900 brasileiros repatriados, mas há mais de 2.000 pedidos, cerca de 2.300 pedidos. É possível que alguns desistam, é possível, caso o conflito deixe de ser tão grave quanto é, e nesse momento nada indica que isso vá acontecer. Há brasileiros que têm passagem comprada para outros momentos e querem antecipar a volta. No total, 2.300 pedidos. Até sábado, 900 devem vir ao Brasil em aeronaves da Força Aérea Brasileira. O Luca Bassani falou agora um pouquinho sobre vítimas de diversos países da Europa com vítimas, e nós ressaltamos a confirmação da primeira vítima brasileira. Agora há pouquinho a gente conversou ao vivo com o amigo do Hanani Glazer, oficialmente morto pelo Itamaraty. A família já tinha sido informada, o Itamaraty confirmou hoje de manhã a morte deste brasileiro. Luca Bassani, tem mais alguma informação para a gente encerrar a edição de hoje? Luca, está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo, Lívia. Aquilo que nós vemos é que há
durante essa manhã apenas uma atualização sobre o número de mortos, é o número que estamos repetindo há algumas horas, de 1.580, mais ou menos 900 do lado de Israel e outros 680 do lado da Palestina, mas dada a intensidade desses ataques e a constância que eles acontecem desde a manhã de ontem, provavelmente esse número possa saltar na casa dos milhares nas próximas atualizações, considerando também a própria limitação de hospitais que nós temos na região de Gaza, e até mesmo Israel, que é um país com uma boa estrutura, com vários médicos, também já está superlotado para fazer essas operações de resgate ou de salvamento das pessoas. Então, uma situação extremamente dramática. A morte de civis dos dois lados é realmente muito triste. Esse número deve aumentar. Luca Bassani segue na Alemanha, acompanhando passo a passo todos os desdobramentos dessa guerra, principalmente em relação a essas reações internacionais. Agora, 9 horas.